Eu divido muito com eles. Olha, a gente é empresa e vocês têm a obrigação de me ajudar a conduzir isso aqui. Porque não é só a minha família, é a sua, é de todos os outros que estão aqui, inclusive na sala. Sim. Né? E não só o que a gente está vendo, mas aquele que a gente não vê, que são as indústrias que fomentam o nosso negócio. Né? Os nossos clientes que estão precisando do nosso negócio para poder enxergar melhor, que é no nosso caso é saúde visual. Né? A cadeia para trás. Então, assim, é muita gente. Quem produz, né? Muita a mola. O varejo é mola. É uma mola do mundo. Né? É equilíbrio da economia. Sim. Né? Então, assim, é na balança. E a gente tem responsabilidade sobre isso. Então, não pode ser só do dono. Verdade. Não pode ser só do gestor. É toda a cadeia envolvida que tem compromisso com isso. Né? E na sua empresa, para que chegue a um cargo de liderança, o que é que você mais, vamos dizer assim, nos pré-requisitos ali, o que é que pesa mais para uma pessoa ter um cargo de gestão, né, de liderança na sua empresa? O ideal é que a gente tenha gente da empresa mesmo, né, para chegar a alcançar esse cargo, porque ele já sabe a cultura da empresa, sabe os valores, o que é inegociável dentro da empresa. Eu acho desafiador trazer de fora. Sim, né? Porque quando entra, como assim, o meu negócio é um negócio muito de propósito, isso é muito difícil, eu entendo. Que não é uma coisa nem tão fácil, né? Consegue. E quando eu falo, às vezes, assim, as pessoas ficam até assim, é real, né? E o meu sonho é que esse meu modelo de negócio, ele se multiplique na cabeça das outras pessoas, né? Por isso que eu compartilho muita coisa sobre o negócio. Então, quando chega alguém de uma cultura diferente, é um choque. Né? Porque não acredita que você pode ter um feedback acolhedor, né? Que se sabe é o feedback ameaçador, aquele feedback, né, de... Então, é choque. Hoje, o desafio é exatamente isso, né? É transformar novos líderes, né? Dentro do negócio. Dentro do negócio. É a melhor coisa, né? Então, assim, eu estimulo bastante estudar, eu estimulo muito a parte analítica, principalmente essa liderança de gerência, que eles se transformem mais em analítico, que menos operadores, para poder eles... Tem até oportunidade. E eu vou falar para você que saia da minha empresa e que leve o melhor para o mercado. É verdade. Eu não me incomodo. Se achar alguma coisa melhor, que acho que é mais interessante, poxa, sai, né? Vamos subir o sarrafo do mercado. Verdade. Porque se sair levando conhecimento, tá tudo certo. Né? Talento é único, né? Verdade. Eu não tenho nenhum problema de cópia, não, tá? Assim, que copia o que eu faço. Zero problema. Cada um faz do seu jeito, né? Mas o talento, ele é único, né? Às vezes você pensa assim, eu vou fazer igual, mas daí que chega naquele nível, né? A gente já está no outro nível. Até porque a gente gosta de tecnologia, a gente gosta de inovação, inclusão. Isso não é fácil você chegar perto, né? Gamificação, ranking, celebração. A gente celebra muito, tem grupo de celebração lá, então... comemora, né? Agora, por exemplo, Dia das Mães, né? Sim. E aí eu pensei, a minha filha falou assim, mãe, a gente tem um cachorro em casa, né? E ela já questionando algumas coisas sobre quando for fazer residência fora, tal, toda. Aí não tem cachorro, como é que vai ser, tal. Eu disse, olha, eu não vou poder. Aí ela falou, mas ele é tudo para mim. Eu sou a mãe dele. Eu falei, gente, aí o meu RH, né? Eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, existem mães, né, de pet. Sim. Então, assim, tudo bem, eu sei que é Dia das Mães, o humano e tal, mas assim, hoje em dia, a diversidade que existe, né? Vamos trazer as mães dos pets para homenagear. Porque tem gente que é geração X, que está dentro do meu negócio, que não teve filhos, mas é mãe de pet. É verdade. Ela exerce a maternidade, né? E a minha filha me mostrou que o amor é tão grande quanto um filho, né? E é uma realidade que a gente não pode fugir. Tem gente hoje em dia que não quer ter filho, não, mas quer o seu cachorro. Quer um pet, né? Eu me lembro que lá em casa eu sempre tive medo de cachorro, porque quando eu era criança um cachorro correu atrás de mim. Aí, enfim, eu só fui deixar meu filho ter cachorro quando o mais velho, quando ele estava adolescente, ele, não, eu quero, ele comprou um Golden. E aí eu dizia, não quero. Aí quando chegou o cachorrinho lá em casa, eu ficava correndo, com medo do cachorro e não sei o quê. E aí cheguei pro Thiago um dia e disse, quanto foi que foi esse cachorro? Pois eu vou te dar o dinheiro. Dá pra alguém. Depois a gente se apegou tanto a ele, que um dia ele fugiu. Tipo assim, ele saiu, o portão tava aberto, ele saiu de casa. Desespero. Meu Deus, pense, é igual uma pessoa mesmo. Exatamente. A gente ficou todo mundo doido, correndo e tal. Graças a Deus que achou. Mas foi uma agonia até achar. E quantas pessoas são felizes hoje em dia? Porque tem, assim,
convive com... Claro que, assim, se pudesse adotar um filho, mas tem outras questões jurídicas e tal, tudo, né? Mas, assim, é tão feliz aquilo ali, né? O que ele proporciona, né? Será que não está na hora da gente enxergar a mãe do pet dentro do negócio da gente, Verdade. Né? Porque elas não têm a oportunidade de ter tido um filho. E aí é feliz com o seu filho, com seu pet, né? Com seu filho pet. Então eu falei para o RH, vamos transformar o Dia das Mães também. Né? Vamos ter um olhar mais assim, né? Para aquela mãe que... Né? Vamos transformar aquilo ali. Interessante, nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Pensei pelo despertar da minha filha, geração Z, olha aí. Me ensinando como conviver com essa nova realidade. Por isso, né? Que é bom, né? A gente dá essa mistura. Eu, inclusive, assim, ó, eu usei a máxima, né, que nós somos a média das 5... Eu não, né? Claro, existe essa história que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente se inspira. Então, que a gente convive. Mas aí eu fiz o seguinte, eu escolhi algumas pessoas para me inspirar, mesclando as gerações. Então eu tenho geração Z na minha inspiração, que é aquela pessoa tecnológica que está assim, é rápida, raciocínio rápido, né? Que é o Davi Braga. Eu tenho uma geração milênio, tenho uma geração X, tem até uma geração mais para trás, porque eu acho que essas pessoas com quem eu começo o dia escutando, de verdade, né? Elas me colocam em cenários diversos para eu poder entender onde é que eu estou aqui, como é que eu faço para eu me inspirar com elas para viver com as mais diversas gerações, né? Sim, interessante. Então, eu uso os algoritmos dessas pessoas. Olha aí. E para mim funciona assim. Então, eu nunca vou ser só Z, eu nunca vou ser só milênio, nem X. Eu sou essa mescla aí, esse algoritmo que aparece no meu Instagram. Você viaja por todos esses, né? Todos esses mundos aí. Exatamente. E é interessante, porque eles vai enriquecendo, vai trazendo mais criatividade até para colocar dentro da empresa. Aguça para eu poder entender que existe um Davi Braga, que é super jovem, super antenado, que é rápido, que é... Né? Mas existe alguém mais sensato, alguém mais... autoridade, existe alguém mais sério, existe alguém mais, né, de feedback. Então, assim, eu vou mesclando com a quem eu me inspiro, né, com quem eu me inspiro, para eu poder entender as diversidades, né? Isso aí que é uma característica, né, muito interessante para quem tem cargo de liderança. Exatamente. Porque não fica com aquele... Com aquela o visão meu algoritmo fechada. do Instagram, ele me oferece exatamente esse conteúdo, né? E aí entra a história que tem gente que nem... nada é ruim e nem bom 100%. Não. Vai do uso, né? Então, Exatamente. assim, você está acabando de dizer aqui pra gente que se inspira lá no Instagram, de repente até para ter ideias, né? É todo o conteúdo do seu negócio. Exatamente. Então, como é interessante aí ficar essa dica, né, para quem está assistindo, que tem empresa ou tem um cargo de gestão. Porque, às vezes, eu estava conversando isso hoje de manhã, lá, né, na empresa. Às vezes, a pessoa é da área de vendas. Aí, ele só quer ver conteúdo daquilo, ou ele gosta, admira determinada pessoa e ele só segue aquela, né, e tal. Mas aí, ele fica um pouco que limitado. Sim, rotulado, né? Era bom se rotula. Expandir. Exatamente. E aí, por exemplo, lá... vendedores, você tem do mais jovenzinho a mais, vamos dizer, experiente? Sim. Tenho. É por produto, por exemplo, quem vai vender óculos de grau, né? Ele tem um perfil mais sênior, vamos dizer assim, e quem vai nos óculos escuros... Ou não tem isso? Claro, assim, por exemplo, geração X, que usa lente progressiva, que é a lente para... Sim, que é a nossa. Ele vai explicar muito melhor, porque ele já é usuário. Verdade. Né? Ele experimentou o produto, e aí para ele vender mais fácil, né? Sim. Embora a gente treine todo mundo para vender o produto igual, como se eu tivesse experimentado e entregando e fazendo a entrega, né? Claro que ele vai pegar o público diverso. Sim. Então, ele tem que saber vender X de A a Z. Né? E a gente treina, muito treinamento, né? Para que ele não... Mas a conversa flui mais fácil se eu estou lidando com o mesmo... o próprio, né? No igual, vamos dizer assim, né? Nesse rótulo que a gente está estabelecendo aqui. No igual. Mas a gente tenta trabalhar que... Claro, eu tenho acho que 3 ou 4 pessoas que estão na geração X, né? Que é essa nossa aqui. O restante não, porque já são pessoas mais
de mais tempo na empresa e a gente não vai fazer o desligamento, claro. Né? Claro. E as ideias que eles trazem, os mais jovens, eles trazem algumas ideias interessantes? Agora mesmo essas trends, né, que eles estão... Essas trends aí, eles estão fazendo muitos vídeos, né? Claro, pedindo autorização da imagem também, que todo respeito, né? Que a gente também não pode usar a imagem sem autorização. Não dar problema, todas as regularizações que tem, jurídicas, tal, tudo. Então, assim, eles gostam, eles sabem, eles fazem essa live de vendas. Eles gostam de fazer. Quer dizer, tem muita coisa boa para você aproveitar e extrair os potenciais, né? Como você falou ali. Extrair os potenciais de cada um. Porque você sabe, cada um tem um potencial. Né? Você tem um potencial. Um vai saber conversar, outro vai saber mexer ali o seu talento, né? É a soma dos QIs, né? A Luísa Helena do Magazine Luiza, ela diz muito isso. Numa reunião, ela gosta de colocar algumas diversidades, porque é a soma dos QIs, né? É verdade. A gente está conversando aqui, o seu. Fica muito mais dos rico, outros, né? E cada um tem uma forma de enxergar, às vezes, o mesmo negócio. A mesma coisa. Verdade. Né? E aí entra, exatamente, isso fica também de alerta, sei lá, de dica para quem está no negócio. Às vezes você vai fazer uma reunião, está acontecendo um problema, alguma coisa, aí a tendência, às vezes, é chamar aquele mesmo grupo que está ali, né, mais acima, por exemplo, naquele carro. Mas, às vezes, você escutar um que está aqui mais no operacional, né, mais no meio ali, no tático, ele vai te dar um ponto de vista que você nem estava percebendo. Não ia conseguir enxergar, exatamente. E essa geração, eles têm muito, um olhar diferente, né? Um olhar mais inovador, mais criativo, mais tecnológico. Porque, assim, o contexto que eles estão inseridos é um contexto de muita velocidade, né? De muita rapidez. Um raciocínio mais lógico, mais rápido, mais criativo, né? Então, a gente tem que chamar essas pessoas para colaborar com tudo. Né? Com o projeto, com as ideias, com um desenho de um fluxo, de um processo. Porque eles gostam disso aí. Né? Eles querem fazer parte, se sentir parte. Que não é só a imposição do que a empresa impõe uma coisa, não. A empresa traz a colaboração, a participação. É muito mais fácil quando você está incluído, quando a ideia é sua, né? E aí você se compromete mais. É verdade. Né? Eu sempre falo, tudo que a gente vai fazer na empresa, como novo, a gente fala, gente, vamos fazer um pacote para vender para o time. Para depois a gente lançar para o mercado. Vende para o time comprou a ideia? Comprou. Pronto, acabou. Depois que eles compram a ideia, que a gente transforma tudo isso, a gente faz fácil. Agora, se eu já pular essa etapa e levar direto para o cliente, complica. Que eles não entenderam, eles não foram consultados. Eles não foram consultados, entendeu? Poxa, mas eu não fui ouvido. Mesmo que a gente, no final, a gente... Às vezes, exatamente isso que eu digo sempre. Às vezes, não é que tudo que a pessoa vai lá dar uma ideia e que você está ouvindo vai ser implementado. Exatamente. Mas ele vai gostar porque ele foi ouvido, participou. Exatamente. E aí, mesmo para dizer o não, a gente vai dizer, olha, sua ideia é muito legal, mas assim, agora, no momento, ela vai impactar ali no outro setor. Aqui você ou não nessa sabe, questão que não vai dar certo e tal. Mas é bem interessante, a gente vai aqui, né? Quem sabe mais na frente e tal. E aí, isso gera essa sensação, né, de pertencimento. E aí ele fica motivado engajado e ele realiza. Né? Então tem que vender. Porque se não vender para o time, né, para o cliente interno, que é o nosso time, como é que o externo vai comprar? Não vai comprar.